E sobre Maurício, PVC, temos mais investidas do Palmeiras? A ESPN deu que o Maurício já disse para o Internacional que quer vir, mas o Internacional não quer negociar. Então, é preciso acompanhar nos próximos dias. O Palmeiras tentou mesmo o Maurício no começo do ano, fez oferta, subiu a oferta, o Internacional recusou. O Internacional não vai querer negociar com o Palmeiras, porque o Internacional entende que disputará o título brasileiro com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, mas o Internacional tem como prioridade neste ano ser campeão brasileiro. Então, o Internacional não quer negociar com o Palmeiras. Mas a informação que a ESPN deu foi que o Maurício já disse ao Internacional que tem a proposta e quer ir ao Palmeiras. Então, vamos esperar os próximos dias. Eu tentei conversar com gente do Internacional hoje cedo e não consegui falar mais cedo, para ter uma informação mais direta de que o Inter recusa, como eu acho que vai recusar, ou se o Internacional negocia, como eu acho improvável, principalmente por essa questão da concorrência no campeonato. Mais ou menos o que aconteceu com o Aníbal Moreno no ano passado. O Racing não queria negociar com o Palmeiras, porque o Racing entendia que ia ganhar do Boca Juniors e ia jogar semifinal da Libertadores com o Palmeiras. O Internacional entende que vai disputar cabeça a cabeça o título brasileiro e o Palmeiras é um desses concorrentes. Boa. E sobre o Dudu, por que ele não entrou ontem? Nem aqueceu, né? Ficou só no banco. Só no banco. O Abel disse, e acho que ele foi coerente, que o Dudu ainda não está se sentindo totalmente confortável. Ainda tem um certo receio, um certo incômodo. Então, a volta vai ser gradativa. O Allianz Parque gritou de novo muito ontem o nome do Dudu. Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro. No segundo tempo, quando o Caio Paulista se levantou para entrar no jogo junto com o Mike, como o Caio entrou no lugar do Lázaro, foi o momento mais forte de gritos das arquibancadas pelo Dudu. A torcida queria ver o Dudu ontem. E foi surpreendente o público, foram 37 mil pessoas. Não parecia, surpreendente porque não parecia haver 37 mil pessoas no estádio. Talvez nem houvesse, mas foram 37 mil ingressos vendidos. E os 37 mil que estavam supostamente dentro do estádio gritavam para o Abel colocar o Dudu. Ponto negativo de ontem foi a arbitragem confusa do Ramon Abate Abel, que ontem foi Ramon Abate e assistentes do Abel, porque ele deu cartão para os assistentes do Abel e não para o Abel. O Ramon Abate Abel foi bem confuso, né? Nas duas marcações. Principalmente no gol no lado do Zé Rafael. Para mim não houve falta no meio do campo, mas foi muito no começo da jogada para ter anulado aquele gol. O lance do Verratti, o Verratti de fato empurra. Você vai discutir a intensidade do empurrão, mas o Verratti empurra o Murilo, por isso foi marcada a falta. Mas demorou, era para marcar no campo. Mas eu acho que o pior lance de arbitragem foi de Inter em São Paulo, assunto para daqui a pouquinho, vamos falar sobre isso, com áudio do VAR e tudo. A gente falou da amizade entre o Abel e o Álvaro Pacheco ontem, e aí eles fizeram uma cena muito legal, né, de parceria ali, de amizade fora dos gramados. Vamos ver o vídeo? Amigos fora de campo, rivais dentro de campo, sejas bem-vindo ao futebol brasileiro, vir para o país do futebol, ok? Sejas bem-vindo, sejas muito feliz. Menos contra o Palmeiras, ok? E tenho aqui uma oferta para ti, uma coisa especial, um vinho para tu desfrutares com a tua família, com os teus amigos, um momento especial para ti, está bem? Muito obrigado. E era isso que... Nossa, deve ser um vinho bom em PVC. Okay? Sabes, a nossa amizade, sabes aquilo que eu sinto por ti, sabes vinho bom. A admiração que eu também sinto e principalmente porque também nos tens ajudado muito, não só por aquilo que tu transportas, por aquilo que tu passas, por aquilo que tu no fundo ajudas a crescer e ser mesmo estes momentos que nós estamos a conversar contigo, o cuidado que tu tens em nos ajudar a adaptar-nos, a crescermos e a ser melhor. Por isso, Abel, pela tua amizade e principalmente pelos teus ensinamentos, muito obrigado. Obrigado, Abel. Um abraço. Fofos, né? Vinho bom que representei sou eu, Dona. Com essa conta corrente eu dou um beira-manca. Pois é. O seu celular parou de tocar, infelizmente, né?
Aí eu parei de contar a nossa aposta de quantos vinhos você estava me devendo, que agora também não estou podendo beber, né? Mas depois eu vou cobrar, hein? Aí eu conto se o vinho é bom mesmo do PVC ou não. E você vê a diferença do elenco. Você vê a diferença do elenco que o Abel dirige e o Álvaro Pacheco dirige pelo volume da voz, né? Tá rouquinho o Álvaro Pacheco. Sim, agora é impressionante, hein? 8 gols sofridos pelo Vasco em 2 jogos. Embora tenha essa coisa, né? Que a gente pode dizer, é igual a história do... Você põe a perna no forno e a cabeça na geladeira, a sua temperatura média é X e você tá morto. Porque foram 6 gols do Vasco, do Flamengo. Ele tomou 8 gols em 2 jogos porque tomou 6 gols em 1, né? A média é de 4 gols por jogo, mas é por causa dos 6 jogos. E essa diferença, ela faz diferença para o Vasco, né? Para o Vasco está numa situação delicada, embora não esteja na zona de rebaixamento. Mas faz diferença numa classificação lá em cima. Porque a diferença de saldo de gols do Flamengo para o Bahia é de 4 gols. Que é exatamente a diferença do 6-1 do Flamengo no Vasco. PVC, eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui, que eu fico batendo papo e perco a noção do tempo, mas queria muito falar sobre esse áudio do pai do Endrick para você, explicando a escolha do nome, até porque estou nesse momento de escolha do nome. Você não escolheu ainda? Pode ser Endrick. Não? Pode ser. Pode ser Endrick. O Douglas, quem perguntou, quem sugeriu a pergunta foi o André Lucena, nosso produtor, nosso editor, e a resposta foi surpreendente. Por que o nome Endrick? E ele contou que o acordo familiar era que, se fosse menino, 17 anos atrás, 18 anos atrás, no nascimento do Endrick, quem escolheria o nome seria ele, o Douglas, o pai. E se fosse menina, quem escolheria o nome seria a Cíntia, a mãe. Aí, quando se soube que era um menino, ele anunciou para a família o nome do filho, Di Stefano. Di Stefano. E a Cíntia, a mãe, disse, não, esse nome ele não vai ter. E deu o nome de Endrick. O curioso é que o Douglas queria um nome de um ídolo do Real Madrid, Di Stefano, referência a Alfredo Di Stefano, craque do Real Madrid, 5 vezes campeão da Champions League, 56, 57, 58, 59 e 60. Esse é um bom nome também. Sem conseguir dar o nome que queria, o Douglas deu o nome de um ídolo do Real Madrid. Ele queria um ídolo do Real Madrid e acabou dando nome a outro, quem sabe, futuro ídolo do Real Madrid. Vamos ouvir o áudio que ele te mandou? Fala, PVC, beleza? Bom dia. Na paz, tranquilo. Obrigado aí, viu? Valeu por ontem lá. Bom ter te conhecido, só te via por televisão e poder estar com você pessoalmente, pra mim é gratificante, viu? Obrigado aí por tudo. O nome Endrick não tem nenhum motivo, não tem nenhum motivo especial. Na verdade, o nome não era para ser Endrick, era para ser Di Stefano. O combinado da minha esposa era que, se fosse homem, eu escolheria o nome, se fosse mulher, seria ela. Foi realmente homem, e aí quando eu escolhi o nome Di Stefano, ela não gostou do nome. E aí ela mesma que resolveu escolher o nome Endrick. Porém, ela não tirou esse nome de lugar nenhum, não tem nenhum significativo, nada. Ela que escolheu o nome. Mas era para ser um ídolo do Real Madrid. Era para ser um ídolo do Real Madrid e virou outro. Perfeito. A Mara tá falando aqui, só Stefano, sem o Di. Boa, hein? Stefano é excelente. E o Anderson Fernandes, a minha esposa tá grávida e a gente vai colocar Eduardo. Dudu, eu queria Bel, mas minha esposa não quer. KKK. Mas Dudu também é uma boa, hein?
E que mais? Eu quero saber mais nomes de filhos. Mandem aqui. Gostei desse assunto. Eu já falei. Enquanto isso... Já falei. É Marco, sem S. Sem em homenagem S. a Marco Van Basten. Em homenagem a Marco Van Basten. Ou então Andrei, em homenagem a Shevchenko. Ou então Filippo, em homenagem a Isaac. O Andrei pode ser Andrei Campos, que está sempre com a gente também, resolvendo os nossos pepinos jurídicos. Mas tem também com Y, ou com J. Vamos colocar Lívia Camilo na nossa conversa, porque temos mais bastidores da crise do Corinthians, que não acaba nunca, Lívia. Pelo menos para você é boa notícia, porque também o trabalho não acaba, né? Temos notícias sobre impeachment nos bastidores do presidente Augusto? Bom dia, Domi, bom dia, PVC. Gente, os bastidores não me deixam descansar, né? Tava aí tentando ontem ter uma noite um pouco mais tranquila, mas aí a noite batendo texto, porque mais novidades, aquele papo que a gente teve já ao longo da semana sobre um movimento embrionário de impeachment, na verdade agora ganha força, porque parou de ser só um projeto de oposição para ser também uma questão da situação. Então, outros conselheiros que apoiavam até então o Augusto Melo no poder, né, e também por muito medo do retorno da Renovação e Transparência, né, que é a chapa aí liderada pelo André Sanches, retornar à presidência. Agora, diante de todas essas novidades, também por conta do escândalo, tudo que envolve a questão do laranja, o inquérito policial que agora está instaurado, né, e vai investigar mais a fundo essa questão dos repasses da comissão da Vai de Bet, tudo isso, obviamente, gerou um desgaste político. E agora, muitos conselheiros independentes, que não necessariamente fazem parte de chapas específicas, estão também topando a ideia do impeachment. E agora a questão que fica eles podem até passar esse pedido no Conselho, né? O Conselho Deliberativo aprova, né, o pedido de impeachment, mas numa segunda instância, essa votação ela vai para a Assembleia Geral dos Associados. E é aí que está o pulo do gato, e é por isso que eles ainda não encaminharam esse pedido para o Conselho, porque a partir daí é uma questão do clube social. E aí a gente sabe que também os votos são muito dispersos, né? Não tem como saber se a matemática seria favorável ou não a esse movimento de impeachment. Então, a ideia desses conselheiros é deixar a gestão sangrar. Caraca, PVC. Que estratégia. Deixar sangrar é uma coisa ruim porque você faz sangrar o Corinthians e não a gestão. Esse é o problema, esse é um ponto muito importante. Ontem eu recebi alguns telefonemas de gente ligada ao Corinthians, do Conselho Deliberativo do Corinthians, conselheiros vitalícios, inclusive. Lembrando o episódio que eu contei aqui do impeachment do Miguel Martinez, que é o único impeachment da história dos presidentes corintianos, em 72. E eu disse aqui que o Miguel Martinez não foi deposto por corrupção, mas por incompetência, que fez juntar os dois inimigos políticos históricos, Vadielu e Vicente Mateus. Isso é verdade, mas o ingrediente que me foi passado ontem, que eu não sabia, é que o que se usou como prova, como fraude, para pedir o impeachment do Miguel Martinez na época, foi um recibo com assinatura falsificada, supostamente falsificada, porque eu não tenho o comprovante aqui, mas foi o que ficou dito no Conselho Deliberativo na época, em 1972, de um recibo falsificado com a assinatura do Zé Maria, lateral direito. E que por isso é que levaram o Miguel Martinez para o impeachment. E se resolveu a solução do impeachment e da nova candidatura antes do impeachment, quando se resolveu a candidatura, se resolveu na casa do Vicente Mateus, que ficava na rua Madre Leonardo, no Tatuapé. E depois do impeachment, de novo em reuniões na casa do Vicente Mateus, no Tatuapé, é que se decidiu que ia se fazer o impeachment e que se ia para uma nova eleição ou se haveria um candidato, um vice-presidente que permaneceria no cargo, ou não. E na época, quase
deu errado o impeachment porque a lógica era fazer o Vicente Mateus ser o candidato. E isso não provocaria unidade de Badielu e Vicente Mateus para a sucessão do presidente impeachado. Por que eu estou trazendo essa história? Porque é muito parecido com o Andrés hoje. Se você fizer o processo de impeachment vinculado a uma candidatura do Andrés à sucessão, a chance de passar é muito menor. Já não é fácil passar o impeachment. Se tiver que passar um impeachment condicionado a que o próximo presidente vai ser o Andrés, isso vai criar uma oposição ao processo de impeachment. Como aconteceu, quase aconteceu no processo do impeachment do Miguel Martinez, porque se via que o candidato seria o Vicente Mateus. Como acabou sendo, e o Mateus foi o sucessor. Mas isso deu enrosco, deu faísca naquela época. É até importante a gente citar esse ponto, PVC, porque nessa articulação se fala muito sobre isso, né? A ideia é que figuras isentas, né, liderem esse processo para que desconfigure, né, a presença do Andrés. Obviamente, a gente sabe que a oposição é a grande articuladora, mas essas figuras que devem tomar a frente nesse processo do impeachment são figuras isentas, são figuras que estão descoladas da oposição, né? No caso, conselheiros independentes ou de chapas que até então estavam apoiando o presidente Augusto Melo. Então, existe aí esse jogo de poder, eu falo que é o Game of Thrones do Corinthians, né? Porque é quase uma pequena Brasília o que a gente vê no Parque São Jorge. Mas, de qualquer forma, pelo menos por enquanto, eles sabem que qualquer tipo de pedido de impeachment, né, se passado, teria que ser levado à Assembleia Geral. E aí já não há controle sobre a situação. E então é aquilo, deixa sangrar até que seja possível passar isso pela Assembleia Geral. E quem sangra é o Corinthians. E essa analogia com Game of Thrones é boa, porque estão quase os mesmos números de episódios, né? Dessa crise e do seriado. O PVC, ao ouvir o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, ele disse o seguinte, abre aspas, o uniforme tem 5 espaços vazios, os aliados sumiram, a credibilidade está destruída e ainda vai ter investigação do Ministério Público. Nada disso ele herdou de mim, fecha aspas, fazendo referência, obviamente, a tudo que o Augusto Melo falou de culpar a presidência passada, né? Quem falou foi, então, o ex-pior presidente da história do Corinthians. Que era o pior até então. Eu já disse aqui que, na minha opinião, o Duílio não é o pior presidente da história do Corinthians. Mas é que ficou tão forte essa história de dizer que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians, que nesse momento ele parece ser o ex-pior presidente da história do Corinthians. É porque não dá para comparar. Vamos combinar. A gestão do Duílio Monteiro Alves, com todos os equívocos que existiram, e a gente não tem, são inegáveis, mas a gestão fez saltar a receita de 400 milhões de reais para 700 milhões de reais para 950 milhões de reais. A dívida é astronômica, mas a receita subiu. Então não é a melhor gestão. O pior presidente da história do Corinthians, para mim, é o Badielu, que foi presidente por 11 anos consecutivos sem ganhar nenhum título. Ganhava o título no basquete. E o Miguel Martinez, que foi deposto por incompetência ou por corrupção, foi deposto. Então, o presidente deposto não pode ser o melhor da história do Corinthians, né? Está entre os piores, evidentemente. Não conseguiu governar mais do que 1 ano e meio. E o papel do presidente é político também. Se você foi deposto, é porque você não conseguiu fazer política. Então, não é o pior presidente. Acho que o papel do presidente da República é se colocar numa posição de neutralidade. Presidente da República, presidente do Corinthians. A liturgia do cargo do ex-presidente é se colocar numa posição de neutralidade. Mas isso não acontece no Brasil. Basta ver a quantidade de vezes que ex-presidentes da República se pronunciam, se manifestam. Então, o Duílio se manifestou. E ele não se manifestou de um jeito equivocado. O que ele está falando, que está se atacando que a gestão anterior deixou uma herança maldita, ele está dizendo, isso aqui não é herança, isso não é herança, isso não é herança. Ele tem razão. Se tivesse credibilidade, a Vaidbet não tinha desfeito o contrato. Qual?